Infraestrutura e obras públicas, tema fundamental para qualquer cidade. É isso que a gente vai debater aqui no Tribuna Livre do CMC Podcasts, que é o tema trazido pelo vereador Mauro Bobato, junto com o convidado especial, secretário de Obras, Rodrigo Rodrigues. Vou chamar a vinheta, logo depois a gente começa esse bate-papo aqui. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje o Tribuna Livre vai debater sobre infraestrutura e obras públicas. Elas que são fundamentais para a gente viver numa cidade cada vez melhor, que nos atenda, né, em todas as questões. E para isso, a gente está aqui com o vereador Mauro Bobato, ele que trouxe esse tema aqui para o Tribuna Livre. Vereador, obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. Eu que agradeço a oportunidade, Alex, para vocês, o pessoal da comunicação da Câmara, cada vez inovando e trazendo novas maneiras da gente informar a cidade. E ao mesmo tempo também agradecer o meu amigo, o secretário de Obras, Rodrigo Rodrigues, que vem fazendo um trabalho fantástico na cidade. E é uma oportunidade de mostrar um pouco mais do que acontece, dessa dinâmica do dia a dia. Então, obrigado pela presença, Rodrigo. A gente sabe que a tua agenda é muito complicada, muita coisa correndo. Ele está aqui com um outro amigo também que sempre dá suporte e amparo. Com o Michel, existe um trabalho institucional que é feito, que a gente conversa sobre as obras. Existe um convívio que a gente acaba se identificando com algumas coisas, porque é uma área que eu atuava antes de estar na vida pública, e junto a eles eu consegui aprender a entender a concepção, os dramas, os dilemas, a realização, o efeito que tem essa realização. Eu tive a oportunidade, até não vou me alongar, já vou deixar o Rodrigo falar um pouco mais sobre o que interessa, mas eu tive a oportunidade de participar de um evento que é a liberação do tráfego na linha verde, e foi um momento super interessante pela forma que foi, pelo que eu convivi com esse pessoal durante 6, 7 anos, o peso que se tornava em cima deles, a tramitação disso aí. O Rodrigo vai ter a oportunidade de discorrer um pouco sobre isso também, sobre o que foi, muito mais do que a gente pode falar numa entrevista de 40 minutos, mas falar sobre tudo o que aconteceu, tudo o que acontece, tudo o que está acontecendo pela cidade, o que a gente pensa dessa cidade até o final do ano, mas o que a gente pensa daqui 5, 10 anos em termos de planejamento. E é uma área que eu gosto, e tive a oportunidade de conseguir trazer o Rodrigo, não foi simples, mas para a gente conversar e discutir um pouco assim sobre como que esses avanços, quais são as dificuldades, para a gente compartilhar um pouco com a população sobre isso aqui. Legal, vereador. Secretário Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui no CMC Podcasts. Sempre um prazer aí estar à disposição, né, da Câmara, dos amigos. Agradecer o convite do Bobato, né, conhecer o Alex hoje. Sem sombra de dúvida, a gente gosta muito de contar, né, do nosso trabalho. A gente gosta como um bom curitibano que sou, adoro falar da cidade, adoro contar o que a gente tem feito pela cidade. E a cidade está crescendo cada vez mais e está diretamente ligada aí às obras, sejam as obras da própria prefeitura, quanto as obras aí das iniciativas privadas, os empreendimentos residenciais, comerciais. Então a nossa cidade hoje vem crescendo muito, e a Prefeitura de Curitiba, a Secretaria de Obras, todo o time da Prefeitura está antenada nisso, e o resultado está em campo, né? Essa quantidade enorme de obras em todas as regionais, em todos os bairros. E então a gente está feliz com o trabalho que vem sendo realizado aí pela Prefeitura, pela Secretaria de Obras, né, por todo o time da gestão. Legal. Secretário, vamos mostrar, né, como que a Câmara também pode ajudar nessa questão, trabalho legislativo. Eu lembro que o vereador Mauro Bobato, no programa Você Me Representa, que a gente colocava o perfil dos vereadores aqui para o nosso público aqui no podcast, ele falou que uma das bandeiras dele é acompanhar obras, é até um papel do vereador também acabar fiscalizando, e muitas vezes o vereador é a porta de entrada das ideias que as pessoas pedem, né, para a prefeitura, para o poder público. Preciso de uma rua aqui, precisa melhorar o saneamento, alguma coisa, e o vereador não executa, né? Acaba passando para vocês, né, vereador? A gente vive, me permitam falar, e a gente vive num momento que todo mundo é engenheiro de obra pronta. Alex, ontem eu estava conversando com 2 companheiros, assim, de mandato, gente que não estava no mandato, sobre algumas discussões sobre a cidade, que a gente não conseguia entrar num consenso, num ponto de vista sobre qual seria o melhor caminho para resolver determinada demanda. Às vezes a gente não consegue entrar no alinhamento. O vereador é o contato mais próximo junto à população, porque a gente foi criado
por exemplo, em determinada área, o pessoal se sente mais à vontade. Votei nessa pessoa, eu quero chegar lá. Quem executa, geralmente é o pessoal técnico, o pessoal que vão fazer as obras, que vão fazer acontecer, e o protocolo da prefeitura. Por exemplo, cabe à Secretaria do Rodrigo implementar mesmo efetivamente as obras, fazer acontecer. Existe um planejamento, mas eu sempre brinco, hoje é mais difícil fazer um edital de licitação, você dá os parâmetros, conseguir confeccionar aquilo ali, e sempre tem a dinâmica da vida. Você coloca tudo no papel, vai participar no edital, mas nem sempre as coisas estão desenhadas no edital, você consegue quantificar, você consegue pontuar variações de preço, mas quem está aqui para falar um pouco sobre isso, a dinâmica de falta de material, carência de material, eles têm um planejamento e a gente acaba... Todo mundo, como eu digo, hoje as mídias sociais até permitem que todo mundo fale alguma coisa sobre isso, mas tem um planejamento até do material, da matéria-prima que vai ser usada, por exemplo, para asfalto, a base. Poxa, tem que ser no entorno, a proximidade do entorno, que teoricamente seria mais barato. Então isso aí é um trabalho que é feito a muitas mãos, claro que o Rodrigo dirige a equipe deles, mas há muitas mãos para conseguir planilhar, colocar, fazer os processos do edital de licitação, que nem sempre são fáceis, são morosos, daí tem um questionamento. Então, fazer a obra em si não é uma grande coisa, mas quantificar, fazer a gestão hoje não é uma coisa tão simples. E aconteceu muita coisa. Então, eu vou fazer a provocação só, mas, por exemplo, o Bairro Novo da Cachimba, o que está acontecendo lá é uma coisa surreal na região sul lá. O programa de asfalto sobre Saiba do prefeito, a conclusão a cidade nunca fica pronta. A cidade sempre tem uma dinâmica, sempre vai avançar, vai mudar os rumos da cidade. Curitiba é a cidade que mais tem carro per capita nas capitais proporcionalmente. O fluxo viário, então, é uma coisa complicada. Como que a gente vai quantificar? Como que a gente vai... Eu moro num bairro que a gente tem uma certa dificuldade para sair de manhã. Se eu chegar na frente do Ceasa, a gente tem uma dificuldade. E eu fico tentando imaginar como que a gente vai fazer para articular, para mudar. Precisa abrir rua, abrir saída. E nem sempre é uma coisa tão simples. Mas a cidade de Curitiba tem um bom planejamento, ela tem as suas diretrizes em volta dos eixos de transporte e tem essa dinâmica de fazer outras coisas acontecer. Bairro Novo da Cachimba são coisas que eu acho que marcaram a cidade, vai ser uma referência, inclusive no quesito de ajudar. O programa de asfalto sobre Saiba leva qualidade de vida para muitas pessoas. Reciclagem das ruas, uma malha viária de 4.000 quilômetros dentro de Curitiba. Nesse período foi feito um quarto, quase um terço do que foi reciclado. É muita coisa, se for comparar com gestões anteriores, e não é a função disso ali, a gente quer fazer cada vez mais, quer fazer acontecer, poderes separados, mas eu tenho acompanhado, inclusive as angústias, as virtudes, a felicidade quando se entrega uma obra, quando vai, e também as angústias, que quando sofre. A linha verde teve N contestações, porque a empresa que tinha ganhado a licitação não conseguiu dar conta da obra. O Rodrigo pode falar melhor sobre isso, mas então tem que fazer um processo jurídico para poder notifica uma vez, notifica duas, a empresa não consegue dar conta, tem que fazer uma nova licitação. Então eu acompanhei essas etapas e tive a oportunidade de estar domingo lá quando foi aberto para o trânsito lá. Acaba sendo um pouco desabafo, porque são seres humanos, por mais que sejam técnicos e qualificados. O secretário do governo também aproveitou até para desabafar, porque era um peso assim, poxa, mas a linha verde, e vou falar para vocês, ainda já estão projetando outras coisas para a linha verde, tem muito para avançar, tem muita coisa, intervenções para fazer, e é essa equipe da prefeitura que durante esses 7 anos que a gente está no exercício do mandato, 7 anos e meio, vem fazendo e muito. Então, eu, por gostar e por saber que essa dinâmica ajuda, e o problema do ser humano é que a gente sempre vê o que está faltando, o que está o problema, mas nem todo mundo percebe todas as coisas boas que acontecem, que se está avançando. Desculpe se me alonguei, como diria um amigo meu, Serginho do Posto. Mas Bobato entrou em alguns pontos aí bastante interessantes. A gente realmente vive hoje numa era onde que todo mundo quer ser professor da internet, né? Então a gente tem aí técnicos 24 horas por dia na internet, teclando e muitas vezes querendo ensinar. E a gente sabe que isso é natural, né? As ferramentas hoje proporcionam que as pessoas tenham voz, mas infelizmente muitas vezes são infelizes nas colocações. E é interessante ter esse momento para poder às vezes explicar que uma obra, para sair do papel, para começar primeira conchada, primeiro tijolo, ela precisa de um planejamento enorme,
ela precisa de um projeto, ela precisa de um orçamento, ela precisa seguir todo o rito burocrático hoje brasileiro que nos toma muito tempo. Não tem como ser mais rápido, porque justamente são os ritos legais. E a gente trabalha muitas vezes 12, 24 meses de burocracia, de planejamento, para executar uma obra de 6 meses. Então, isso não trata-se de incompetência, se trata que é a realidade hoje, né, da legislação brasileira com as obras públicas. Qualquer situação de anormalidade durante a execução surgem, né, como hoje, quando você vai fazer uma reforma dentro de casa, seja ela pequena ou grande, você acaba enfrentando situações que não estavam previstas, né? Surge um problema às vezes com a vizinha que reclamou do barulho e você teve que parar mais cedo. Surge um problema às vezes de você encontrar um cano que não estava, que o projeto original estava dizendo que estava um pouquinho do lado, mas aí o pedreiro, o encanador na hora acerta o cano e rompe e vira um caos a obra. Então isso, se você colocar essa dimensão para uma obra de grande porte em via urbana ou às vezes até em rodovia, que é o caso da linha verde, você vai se deparar com dificuldades, com situações complexas diariamente. E isso obviamente impacta no período da execução. E no caso do órgão público, diferente daquela reforma dentro da casa, você consegue tomar decisões rápidas dentro da sua casa, porque você e você mesmo, você e sua esposa, você e seu pai, e você não, vamos mudar aqui, troca assim, conversa, negocia com o encanador, com prestação de serviço e já acerta. Na obra pública não. Nós temos que voltar para dentro de casa, rever o que aconteceu, conversar com o projetista, conversar com o orçamentista, conversar com os técnicos, os engenheiros, trabalhar a questão jurídica para fazer aquele ajuste. Então, muitas vezes, uma decisão simples do ponto de vista técnica, ela precisa de 2 meses para poder viabilizar a nossa legislação. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso. Agora, mas essa é a regra do jogo, por isso a gente tem que seguir sempre em frente, trabalhando. O exemplo da linha verde, de fato, foi um grande desafio para a Prefeitura de Curitiba e para a gestão, né? Um compromisso assumido. Hoje o trânsito está fluindo conforme o compromisso que assumimos de ter as faixas norte e sul funcionando, as marginais e as locais. Mas para chegar a esse ponto foi uma luta árdua com a burocracia, com questões jurídicas. A gente precisou rescindir alguns contratos, a gente enfrentou uma pandemia, a gente enfrentou escassez de matéria-prima, escassez de mão de obra. Então, mas não tinha como prever? Não tinha como prever uma pandemia nesse caminho, não tinha como prever essas dificuldades que enfrentamos de matéria-prima, mão de obra, decorrentes da pandemia. E se eu puxar um pouco para trás, aí outros anos, outras gestões também enfrentaram essas dificuldades, né? Então, uma obra, a linha verde, é uma forma errônea de se dizer, durou 17 anos, não. É uma obra, um eixo de 22 quilômetros, que foi licitado em diferentes períodos da história da cidade, com contratos distintos, licitações distintas, fontes de recursos distintas. Existiram fontes internacionais, existiram fontes do município, do Tesouro, existiram fontes também do governo federal, e que cada época teve uma história, teve um motivo, teve uma consequência, e que esses últimos trechos eles foram obras agora, recentes. Esse último entregue, a liberação, né, do fluxo do trânsito, a obra continua, né, como bem a gente explicou e esclareceu, os arremates finais, ele começou em setembro de 22, né, após uma rescisão anterior em virtude da pandemia. Então, tudo isso as pessoas, a gente gosta de explicar e deixar claro, porque ninguém ficou dormindo, ninguém ficou de braços cruzados. A gente teve que enfrentar um rito pesado, cada rescisão, cada distrato é que nem um divórcio, né? Conte para nós aí, algum dos ouvintes, se teve um divórcio rápido, indolor e tranquilo. Então, cada distrato tem seu rito, tem sua luta burocrática e jurídica, para que a gente retome uma obra. Então, esse foi o caso da linha verde. Nós tivemos 3 contratos lá. Vamos contar que desde que começou a gestão, existiam 3 contratos, 3 foram rescindidos. Foram feitas novas licitações, concluído um trecho, né, o trecho da Vitor Ferreira do Amaral até o Hospital Vita, depois na sequência a trincheira da Fluvialice e por fim o último lote, que é a trincheira do Atuba, né, que é a maior trincheira da cidade, 38 metros de largura, 500 de extensão. Mas é uma trincheira aberta, é uma trincheira, né, que toda obra escavada é uma obra de trincheira, e também recebeu 3 viadutos.
E a obra vai continuar agora a questão das estações tubo. Isso aí, até o final do ano, vamos estar com as estações concluídas. Serão mais 5 estações. Nós já entregamos 3. Então, a estação Atuba, a estação solar a estação Atuba e a estação solar que estão em execução. Nós já entregamos a estação PUC, que não existia até a gestão iniciar, a estação Fagundes Varela e a estação Vila Olímpica. Então, esse é o eixo de transporte público linha verde. Então, é uma forma que o planejamento da cidade é feito para que não só a mobilidade dos motoristas, mas também, principalmente, o transporte público. E atrelado a isso, hoje, nenhuma obra independente, ela tem uma sinergia, ela tem um planejamento, ela tem um porquê. O Instituto de Pesquisa e Planejamento, IPUC, trabalha nesse planejamento arduamente há muito tempo. E nesse exato momento na cidade de Curitiba, a gente tem as obras do Interbairros 2, as obras do BRT Leste e Oeste, agora com a finalização também das obras da linha verde, diversos binários, para que a mobilidade, que hoje é a cidade que não para de crescer, ela precisa dessa mobilidade e principalmente voltada ao transporte coletivo. Quanto mais pessoas utilizarem o transporte coletivo, será menor o número de carros e a gente vai ter uma mobilidade melhor na cidade. Até mesmo porque esse investimento na cidade em transporte público e cada vez mais referência mundialmente faz com que a gente abandone o nosso carro e utilize o transporte. Então, esse é o objetivo desse anel viário de 38 quilômetros do Interbairros 2, que está em execução. Hoje já temos 5 obras em andamento, temos obras na Vitor Ferreira do Amaral, temos obras no Xaxim, temos obras agora na Mercedes. Então, esse anel que vai circular, o Interbairros 2, somado às obras do BRT Leste e Oeste, que começamos lá na Regional Cajuru e vai até o SIC, vai complementar as obras recém-entregues do BRT Norte-Sul, que foi da República Argentina para o Japão até o terminal do Pinheirinho. Então, desse modo, esses eixos estruturantes vão viabilizar a mobilidade urbana em todos os sentidos, tanto do pedestre, ciclista, dos motoristas e principalmente do transporte público, que é para onde a gente precisa ter essa atenção. A cidade sempre teve essa atenção e vem cada vez mais inovando, para que a gente consiga crescer de uma forma planejada, que é a característica da cidade de Curitiba. Secretário, a obra Linha Verde, de tudo que vocês colocaram, o vereador apontou ali a cidade que mais tem carro per capita entre as grandes cidades no Brasil, 22 quilômetros de extensão, cortando o norte e sul, com todas essas obras que acompanham a linha verde, melhorar ali uma trincheira, um viaduto, as estações e tal. Esse você acredita que é o grande marco do momento na cidade em questões de obras? De obra de estrutura, vamos dizer assim, viária e de transporte, sem sombra de dúvida. Mas a gestão atual da prefeitura, ela é marcada não só pela realização esse feito da linha verde, mas também como o bairro Novo da Caximba, maior obra no sentido não só da habitação, mas também socioambiental, porque envolve não só a habitação, mas o cuidado com aquela região da APP, toda a característica daquele projeto, a magnitude, o tamanho. É uma obra aí que sem sombra de dúvida vai marcar a história de Curitiba. O programa de asfalto no Saibro, que já transformou 130 quilômetros das ruas que até então eram do pavimento primário, de pó ou de barro, como alguns chamam. Então, a gente já transformou 130 quilômetros. Até o final do ano vamos chegar aí ao total de 150. Então, foram assistidas todas as regiões da cidade. Além também da modernização da iluminação pública. Hoje a gente já reduziu em 50% o consumo da energia da iluminação pública da cidade. O que é iluminação pública da cidade? São as iluminações das ruas, dos parques, das praças, não dos prédios públicos. O prédio público já teve também um enorme avanço com a pirâmide solar da Caximba, do Palácio Solar. Enfim, há um trabalho enorme, gigante da Prefeitura de Curitiba em todos os aspectos, Então, a gente não acha que a linha verde, sem sombra de dúvida, é uma obra
bastante falada, mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa foi entregue e muita coisa vai acontecer até o final desse ano. Faltam 6 meses aí, mas tem muita coisa acontecendo e a gente vai entregar. E desde as obras mais complexas como Linha Verde, como o Bairro Novo da Caximba, mas as menos complexas e de menor magnitude, mas que transformam a vida das pessoas, sejam elas as ruas de saibro, seja as obras de drenagem, né? A gente fala-se muito hoje no desequilíbrio ambiental, nas grandes chuvas. A gente tem feito um trabalho intenso nos rios da cidade, não só em limpeza, desassoreamento, tratando sempre desde a boca de lobo até a saída do rio. Então, às vezes, até aproveito também a oportunidade para fazer um apelo à população que nos ajude sempre a não jogar lixo nos rios, nas cabeceiras, nas bocas de lobo. E isso é o principal motivo pelo qual o sistema de drenagem pode entrar em colapso e, quando chover muito, não dá conta. Então, isso é muito importante. Ninguém faz nada sozinho. A Prefeitura de Curitiba tem que fazer a parte dela e a população, nós, né, somos todos curitibanos, também temos que fazer a nossa parte. Sim. Então, agora eu vou tentar também falar mais algumas coisas, Alex. Porque quando eu tomei a liberdade de convidar o Rodrigo para vir aqui, eu sabia esse espaço aqui não é para ficar justificando as coisas, por que são demoradas, mas é para esclarecer. Porque as agonias que eles têm, e eu fui contratado para apurrinhar eles, para ficar acompanhando o que faz, o que acontece, e por que não acontece, o que demorou ou não. Então, vamos pontuar assim, outros não fizeram. Então, não estou nem entrando na seara, o que os outros não fizeram, mas eles acabaram fazendo acontecer. Não foi o Rodrigo sozinho, Jamur, Ipuc, vou citar nomes porque essas pessoas são referências. A Vanessa, a procuradora-geral do município, tendo que destravar, tendo que acompanhar, notificou uma vez, notificou 2, notificou 5, 10, a gente tem argumento para chegar. Tribunal de Contas, vão lá, fazem um apontamento para o Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador importante, que tem que participar, mas vão lá, fazem uma indicação, alguma coisa, uma queixa, para um determinado processo ou licitatório, alguma coisa, para justificar algo que muitas vezes, por mais preparados que estão os técnicos do Tribunal de Contas, não estão vivenciando no dia a dia para saber o que tá acontecendo no edital de licitação, como é que está transcorrendo, quantas empresas participaram. Daí até eles se apropriarem, isso aí segurou mais um tempo um determinado processo. A gente está falando de melhorar o transporte público, a eletrificação da frota, essa infraestrutura que tem que ser melhorada, porque a dinâmica da cidade é muito grande. A linha verde é uma coisa, uma referência, porque eu sei o que esse pessoal passou para entregar e sempre vai ter mais. A gente precisa fazer algumas transposições e é um avanço, tem planejamento, tem projeto de IPUC já para frente, mas tem que se viabilizar, como o Rodrigo falou, colocar em orçamento, você planilhar isso aí, não é uma coisa de uma hora para outra. Não é tão simples quanto escrever alguma coisa, e daí não é só um desabafo, mas que faz parte, a população tem direito e é legítimo que fazer uma contestação e não ficou ruim. Poxa, eu fico até chateado com algumas coisas, mas a gente não é de vidro. Vão lá, colocam uma coisa que não tem nada a ver, está sendo exaltado, terminou o acesso da linha verde, a linha verde está aberta ao tráfego. Pessoal, o cara vai colocar um questionamento de outra situação que não tem nada a ver. Mas fora a linha verde, Bairro Novo da Caximba, daí quando você perguntou, a linha verde é uma referência, porque agora ela tem possibilidade de se adensar cada vez mais, verticalizar as moradias, é um eixo de transporte muito bacana e funcional, tem que adensar. Hoje a gente tem um espaço que tem estrutura para crescer, porque já tem infraestrutura própria para receber as pessoas, vai verticalizar, vai ter mais prédios. A gente vai eletrificar, quando eu digo em termos de gestão, quem estiver à frente da prefeitura vai ter que avançar com isso. A prefeitura fez muito nesses 7 anos, nessa caminhada, mas a gestão vai seguir nesse processo de eletrificação, porque daí é uma coisa já também ambiental, e isso é uma estruturação para a cidade inteira como um todo, a linha verde. Bairro Novo da Caximba é uma intervenção pontual em determinada situação local, que também tem um viés ambiental, é uma recuperação de uma área que foi degradada, então tenho, inclusive no projeto mesmo, nos financiamentos, já consta nisso para se liberar, e é uma revolução pontual naquele local, que vai dar uma qualidade de vida para muitas pessoas. A gente teve a oportunidade com o prefeito Erivelto, que estava em exercício, foi fazer uma visita lá, as coisas estão caminhando, estão avançando, acho que também é até um spoiler já, não sei se é agosto agora, vão ser entregues as primeiras 60 casas. E tudo isso depende de um baita, de uma sinergia. Ele faz as obras.
Ele vai lá, está implantando, a equipe, o pessoal, as empreiteiras estão tocando, os fiscais deles estão acompanhando, mas tem muito mais gente envolvida. A FAS foi fazer o direcionamento, o sorteio e direcionamento para as primeiras 60 famílias que vão mudar para esse lugar. Coab. Da Coab, o pessoal da Coab. A Meire estavam fazendo. Você não tem noção do que é o trabalho de fazer estratificar quem tem, entre aspas, quem teria precedência para ir lá. Poxa, eles estavam avaliando até os pets que estavam nas casas lá embaixo. Então, esse aqui tem a idade é mais avançada, mas os filhos deles estão próximos, a gente tem que colocar eles nas mesmas casas. Então, é um trabalho assim, hercúleo para você conseguir acertar. E foi bacana, eu tive a oportunidade de acompanhar o sorteio. Então, a cidade é uma dinâmica muito louca. A gente veio para falar sobre infraestrutura. O terminal Tatuquara foi uma referência. Foi construída uma unidade de saúde nova lá no bairro Umbará. Ficou um negócio muito bacana. A gente tentou marcar, quando começou essa gestão, assim, com alguns problemas de caixa, porque não tinha estabilidade financeira. Trincheira no Ceasa, o viaduto na Pompeia, que tinha sido implantado, mas não se tinha ligação. Foi um avanço. O programa Asfalto sobre Cyber é uma referência. E fora o programa de reciclagens, que de 4.000 quilômetros foi feito 1.100, 1.200 quilômetros. Foi muita coisa que aconteceu. É uma dinâmica com a cidade funcionando. Tem que se ajustando e com a cidade funcionando. É importante sempre mencionar isso. Muitas vezes uma obra parece que leva muito tempo, porque grande parte das obras a gente não pode interromper o trânsito. Né? Isso não quer dizer que a gente não acaba gerando um caos, porque é inevitável. Porém, a gente não interrompe 100% do fluxo do trânsito. Isso faz com que a obra demore muito mais do que se fosse um trabalho confinado. E, obviamente, também a gente sempre lida com os fatores aí que surgem, às vezes tentando respeitar ao máximo aí o comércio, tentando garantir o ir e vir das pessoas, e isso faz com que esse impacto seja traduzido no tempo, né? Agora, como bem falou o Bobato, o bairro Novo da Cachimba é um trabalho de toda a prefeitura de Curitiba. As pessoas não têm o tamanho da dimensão disso. Não é apenas construir casas. Tem esse trabalho socioambiental do próprio projeto, mas diariamente a Coab envolvida com toda a dinâmica das famílias que ali estão residindo, né? Tomando esse cuidado na relocação de que cada casa que vai se receber a família, então é cuidado, dando um olhar diferente, até porque tem famílias que têm mais filhos, menos filhos, tem os pets, tem senhores de idade, tem acessibilidade. Então todo esse trabalho é feito, está acontecendo. Quando nós estamos aqui, está acontecendo. Para que chegue no dia das pessoas entrarem na casa, foi um trabalho enorme. Tem um trabalho da Coab, tem um trabalho do IPUC, tem um trabalho da Secretaria de Obras, tem um trabalho da Secretaria de Finanças, né? É um programa da Agência Francesa de Financiamento, onde foi feito um trabalho bastante diferenciado e que se utilizado primordialmente a mão de obra local da região, os insumos da região. Hoje os tijolos, até a metodologia de construção ali foi pensada, sim, a alvenaria para que desse condição das olarias da região fornecerem. Então, é muito mais que uma obra. É um grande programa, de fato, que está pensando não só na questão ambiental, social, econômica, e logo mais aí a gente vai ter a felicidade de mostrar ele pronto para a população e ver a maravilha que esse projeto. E também, sem deixar de falar, né, Bobato, a questão da mobilidade, a questão da infraestrutura também na região sul, foi trabalhado desde o primeiro ano da gestão. A gente tinha um viaduto do Pompeia, que foi executado pela concessionária de pedagiária na época, que era concessão, mas ficou da contrapartida do município fazer os acessos, e não existia. Então, era um viaduto que estava parado. Então, a gestão trabalhou, a gente fez os acessos, deu essa mobilidade importante para a região, também na trincheira do Ceasa da mesma forma, também depois na Avenida Raul Pompeia, aí veio a Raul Pompeia, veio a Manuel Ribas, veio a Gamanão Magalhães, veio aí todos esses já estamos chegando em 1.150 quilômetros de asfalto novo na cidade. Tem uma série de projetos que foram já elaborados e estão já orçados para o futuro, para garantir essa expansão, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão. E por isso que a gente sempre fala, quando uma obra começa, ou seja, ela começa quando termina, ela teve um trabalho
muitas vezes superior ao período executado em campo antes nesse trabalho árduo de projeto, orçamento, previsão, né? Luta pelo recurso, né? Nós temos trabalhando com recurso, não são infinitos, são finitos, então, e a gente tem que sempre, a prefeitura, né? Todas as secretarias envolvidas trabalham de maneira a garantir essa continuidade daquilo que foi planejado, que realmente saia do papel. E por mais expertise que eles tenham, claro que existem de vez em quando erros pontuais. Por exemplo, eu ia citar, a concessionária fez o viaduto no Ceasa. Não tinha um projeto pronto no começo da gestão, e não me cabe julgar as gestões anteriores que eu não participei, não sei quais são os dramas deles, mas não tinha um projeto, tinha os superpostes na frente. Para fazer a relocação desses postes também já ocupou mais 3, 6 meses assim, de agonia, porque inclusive o próprio pessoal que faz a gestão fica querendo resolver, entregar, poxa, o que está acontecendo? Então temos que licitar, tem que mudar esses postos, a responsabilidade da Copel, a Copel vai cobrar, tem que... Então, essa corrente, a cidade é muito dinâmica, é muita coisa para se fazer. Esse novo eixo do Inter 2, essa busca pela melhora, para aumentar a velocidade, é feito um planejamento, o pessoal do IPUC, o pessoal da Secretaria de Obras tem expertise, mas nem sempre a previsibilidade do planejamento, como o Rodrigo falou, chega lá, tem um cano que está fora do parâmetro e fora o funcionamento da cidade como um todo, então não se para. As macrodrenagem, enquanto a gente está falando aqui, deve ter máquina escavadeira dentro de rio, limpando o rio, fazendo... Curitiba tem sim problema com alagamento pontual, mas muito, muito pequeno perto do que outras situações assim. E eventualmente, quando a gente tem chuvas grandes, alaga algum ponto específico, que daí já entra no planejamento para tentar se evitar. O que pode ser feito para evitar isso aqui? Criação de mais um parque, mais uma estação de captação, mais uma esponja, como diz o prefeito Rafael Greco sempre fala, que a gente tem as nossas esponjas para segurar essa água em determinado momento e depois vai descendo. Então, é uma dinâmica muito grande. A gente eu estou em outro poder, eu estou em o legislativo, a gente tem que acompanhar, mas também entender os dramas, porque muitas vezes a gente cobra, questiona, chega lá na tribuna, é fácil falar, isso aqui está assim, assim, assado, mas ter uma conversa formal, pode ser por intermédio de um requerimento, pedido de informações, sim, mas um contato, saber o que está acontecendo, acaba passando uma impressão diferente. Poxa, a gente tinha uma visão, por que não estava acontecendo? E dá algumas coisas, até a gente pode dar uma sugestão que ajuda um pouco também. Vou caminhar a conversa para esse lado, vereador. Justamente da questão, como o secretário apontou ali na questão ambiental, né, todo esse cuidado que se tem hoje, até vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, toda aquela tragédia. É hoje, né, uma questão cada vez mais fundamental, mas a população também tem que ajudar, né? E cada vez que ela é esclarecida, como a gente está fazendo aqui no podcast, né, esclarecer como que ela pode ajudar a evitar, né, não jogar o seu lixo no rio, não lotar a boca de bueiro. E que outras maneiras, né, a população pode ajudar quando obras dessas magnitudes, né, estão acontecendo na cidade? Veja, é muito importante que existem as pequenas ações e as grandes ações que cada um pode fazer, né? Por exemplo, nós temos os canais 156, né? Temos o canal também 153 da Guarda Municipal e até 190, que é da polícia. Todo descarte irregular de lixo é crime. Então as pessoas devem, se tem uma ferramenta que funciona na Secretaria, na Prefeitura de Curitiba, é 156. Ele funciona, inclusive não é à toa que recebeu até prêmios. É o canal de comunicação para receber as demandas e a gente, rapidamente, a central já dispara para quem de direito deve ir lá verificar. Então, às vezes tem um descarte irregular, ou às vezes até para recolher algo. Existe coleta, né? Nós temos risco de dizer aí que eu acho que é o melhor sistema de coleta de lixo, de resíduos, acho que do país deve ser de Curitiba, porque a gente não vê lixo na rua, além da população ser educada, mas o sistema conduzido na Secretaria do Meio Ambiente, pela secretária Marilza, ele é com uma maestria muito grande. Então, tem coleta, então tem os ecopontos, tem onde descartar. Não descarta no lugar errado. Mas eu descarto, mas o meu vizinho não descarta. Então, conte para nós que ele está fazendo errado. E não precisa ser com nome CPF. Diga anônima. Olha, toda vez tem alguém descartando algo errado no rio. Toda vez está acontecendo isso. A gente vai lá, no mínimo, para limpar, para desobstruir. Porque
hoje o volume é enorme do que a gente retira de resíduos que não deveriam estar nas galerias, né? Seja elas na Boca do Lobo, já na própria Boca do Lobo, na galeria, no rio, nos canais de drenagem, é enorme. Vira e mexe, a gente tira sofá, geladeira, colchão, e não foi lá parar lá sozinho, não foi. E agora, só que se a gente não perder tanto tempo com coisas desse tipo, a gente vai ter mais tempo e recurso para trabalhar numa prevenção ainda maior. Então a população pode ajudar sempre nesse sentido, mostrando o que está acontecendo, né, sendo os próprios fiscais do seu entorno, porque o sistema de drenagem é feito para fazer o fluxo das águas acontecerem no período de pico de chuvas. Então, quando a chuva vem de maneira torrencial, ele tem que fluir, tem que dar vazão. Quando não acontece, a gente também tem que ser acionado pela população para identificar o que aconteceu, porque afinal de contas a cidade é muito grande, nós estamos trabalhando em todas as regiões. Hoje nós temos, como o Bobato falou, tenho mais de 6 equipamentos dentro de rios fazendo desassoramento, mas tenho 18 outras equipes trabalhando em reparos e manutenções de macrodrenagem, isso macrodrenagem. Aí já a Secretaria de Governo tem um número bastante superior da microdrenagem. E a Secretaria do Meio Ambiente também tem uma equipe enorme fazendo varrição e limpeza. Então é um trabalho multidisciplinar que a Prefeitura de Curitiba faz, dá o caminho para onde o cidadão precisa descartar o lixo, o resíduo, a coleta vegetal, mas a gente precisa que as pessoas nos ajudem a manter a cidade em ordem, né? Então isso é muito importante, e principalmente também que cada um tenha a sua consciência ambiental e passe a se preocupar dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio quintal. Como é que eu posso reservar água? Como é que eu posso reaproveitar, reutilizar essa água que vem da chuva, para que aí tudo isso não vá no mesmo momento para as galerias, né? Para as vias da cidade. Tudo isso, lógico, os grandes empreendimentos hoje são obrigados por força de lei a ter esses mecanismos, mas os pequenos ainda não. Então a população tem como fazer seu papel, reutilizar a água, fazer a ligação correta das águas pluviais no sistema de drenagem. Às vezes a gente se depara com situações que foi ligada de maneira errada, a pluvial no esgoto, ou esgoto na pluvial, isso entra em colapso. Por que quando chove às vezes explode as tampas, os chamados PVs, que são da rede da Sanepar de esgoto? Porque alguém colocou a água onde não devia, ou seja, colocou a rede pluvial no esgoto, aí vai entrar em colapso. Então tudo isso acontece e a gente está sempre antenado e reparando, arrumando e fazendo a sinergia com todos os órgãos, mas a gente precisa da população ajudar, né? Os efeitos, né, das mudanças climáticas são uma realidade. Tolo daquele que acredita que isso que não existe, que tem período de recorrência, a cada 20, 30, 50 anos isso se repete, mas todo aquele que não percebe que hoje temos recebido chuvas concentradas em micro-regiões de maneira muito mais volumosa do que antes. A gente tem a Secretaria de Obras, acompanha as suas próprias obras, a gente tem esse controle de pluviômetros nas obras, e também existe hoje nas 10 regionais da cidade, através da Defesa Civil, também esse controle. Então a gente tem hoje uns dados, uma riqueza dos dados muito maior do que no passado, justamente para fazer esse planejamento. Então a gente precisa dos dados, precisa de tudo isso para planejar, para entender o que a cidade está passando, as mudanças. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A gente teve no período de outubro e novembro do ano passado um triste recorde, que choveu mais, foram uns 550 milímetros, se não me engano, salvo a memória, acumulado no único mês. Era quase que 50% do ano. A cidade aguentou, resistiu. Não tivemos nenhum episódio de pessoas que tiveram que sair das suas casas, não tivemos nenhum acidente, algo grave, mas o sistema de drenagem se demonstrou eficiente, funcionou. Então os pontos que tiveram colapso rapidamente foram abaixados, visto que foram 550 milímetros. Quando chove muito durante muitos dias, o solo fica encharcado, os rios ficam com sacota mais alta, e aí também uma chuva às vezes não tão relevante e vem depois, também gera impacto, porque o canal de evasão está obstruído, seja com água, seja com resíduo. Então tudo isso as pessoas precisam entender
e compreender que o trabalho para a gente tornar uma cidade mais resiliente vai muito além de exigir do poder público. Todo mundo pode e deve fazer o seu papel, porque nós moramos, né, numa comunidade, então todo mundo tem que fazer a sua parte. E o cidadão é o nosso chefe, sim, é a pessoa que a gente tem que atender, mas tem que fazer a sua parte, Rodrigo. Inclusive na hora de se instalar, tirar um alvará de funcionamento, a gente tem muitas regras, o Código de Postura de Curitiba é uma referência, tem os estudos, a lei de zonamento, tudo tem uma lógica para esse funcionamento. A gente tem que fazer ajustes. Sim. A cidade é dinâmica, a gente tem que fazer ajustes conforme vai andando, mas todo mundo tem que fazer a sua parte, entender um pouco melhor o processo. Sim. E colaborar na medida possível. E sem dúvida, a população tem também que fazer a sua parte e saber eleger bem os seus representantes. Como bem a gente fala, não só os vereadores, como deputados, como prefeitos, eles são representantes do povo, estão aqui para servir e dar voz ao coletivo. Então tem que saber escolher bem aqueles que que sabem, realmente entendem da cidade, conhecem a cidade, entendem os anseios do povo, entendem a legislação, porque também não pode cair na história de promessas vagas que não acontecem, mas esse também, todo mundo fazendo a sua parte, eu acho que a gente vai construir um caminho mais assertivo, uma cidade melhor, né? Então é disso por isso somos uma cidade inteligente. Com certeza. Falando até na escolha do seu representante, que são cidadãos, né, especiais para esses casos, né? Como é que vocês falaram bastante da sinergia entre órgãos, não só da prefeitura, mas também, como o secretário, né, Rodrigo Rodrigues destacou, tem verbas às vezes federais, estaduais, municipais e internacionais, tem que prestar conta para todo mundo, obviamente, né? Os órgãos de fiscalização. Mas vamos falar aqui da nossa realidade. Aqui nós estamos na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal de Curitiba. Como é que é a relação prefeitura-vereadores? Eu estou aqui há 2 anos, eu acho que o secretário Rodrigo Rodrigues é um dos mais citados na tribuna, nos plenários, porque, né, é obra de todos os tipos, né? Nos bairros você destacou, né? Atendendo todos os 75 bairros de Curitiba, tendo com obras, né, de menor vulto, de maior vulto, obras que cortam a cidade toda. Como é que é a relação, né, com a Câmara de Vereadores? Eles cobram muito, pegam muito no teu pé, Rodrigo? Na realidade é assim, né, que são várias secretarias que sempre se envolvem para que uma obra aconteça, para que uma ação aconteça, uma manutenção aconteça. Mas, sem sombra de dúvida, por que a gente está tangibilizando as ideias e as necessidades na ponta, então a gente acaba realmente recebendo mais cobrança, que vamos dizer assim, é a etapa final daquilo que foi demandado, né? Então é quem está em campo. Mas pela minha felicidade e pelo empenho tanto do meu time, a Secretaria de Obras é um grande time, e da Prefeitura também, a gente consegue ter aí condições de atender bem, principalmente porque quando a gente recebe demandas que são de fato da população, de fato do coletivo, e a gente se empenha ao máximo para poder, dentro das ferramentas que a gente possui, atender o máximo dos pedidos, né? Então, eu sempre digo, temos vários aí vereadores que a gente chama os vereadores com perfil mais de obras, outros perfil mais social, outro perfil mais... cada um tem sua característica, né? E tem muitos de obras porque a população pede, né? Então, todo mundo quer uma rua nova, todo mundo quer um asfalto novo. E a gente procura atender dentro do que prevê o planejamento da cidade, né? A gente não pode nunca perder a essência do planejamento. Por isso que a cidade tem essa característica. A gente tem que ouvir a todos, né? Principalmente os vereadores são representantes do povo, e eles enriquecem muito o nosso trabalho, porque eles trazem sempre um olhar do povo, um olhar de quem mora na região, um olhar bastante específico, e muitas vezes o projeto, muitas vezes a questão técnica não consegue ter essa sensibilidade, porque é muito peculiar, né? Dependendo da rua, dependendo do bairro, dependendo da dinâmica, enriquece o nosso trabalho, contribui, sem sombra de dúvida, principalmente quando as colocações, quando a gente é acionado para resolver, para chegar a um resultado positivo. Mas, logicamente, quando às vezes é só para dizer que está fazendo errado, mas não apontar como é que faz o certo, também muitas vezes não resolve, né? A gente tem que colocar o pé na obra, ir lá, conversar com a população. A gente faz isso quase que diariamente com diversos dos nossos
parceiros vereadores, parceiros porque de fato viabilizaram com que a gestão pudesse avançar com as obras, né? Através desde 2017, 2018, né? Como foi feita toda aquela transformação. O pacote de ajuste fiscal. Aquilo, sem sombra de dúvida, foi fundamental para estarmos hoje aqui com tantas obras, com tantas benfeitorias realizadas pela cidade, né? Seja ela a própria Linha Verde, o Bairro Novo da Caximba, todos esses financiamentos dependeram de que a cidade tivesse com sua condição fiscal em dia, em ordem, e isso começou lá. Então começou lá pelo Legislativo, começou por essa luta de que parte, né, a grande parte dos vereadores assumiram essa luta junto com a gestão, e a gente está aqui hoje prestando essa conta de tudo aquilo que fizemos, né? Esses 1.100, já 1.150 quilômetros não foi à toa, precisou desse trabalho, tem além das emendas, além de diversas votações que os vereadores dão a condição, né, que o executivo precisa para fazer o papel deles, né? Então, como eu sempre gosto de dizer, ninguém faz nada sozinho, né? Eu não faço uma obra sozinho, tenho um grande time junto comigo. Eu, secretário de obras, não faço nada sozinho, que tem um grande time de secretários e secretarias também. E, obviamente, o executivo não faz nada sozinho, porque também tem inúmeros vereadores aí, né? Tem uma base comprometida com o bem da cidade. Esse é importante. Não é para fazer demagogia, não é para contar história. Realmente, na hora que precisou, enfrentou, fez, aconteceu, e agora o executivo tem condição de trabalhar. Mas para ajudar, Alex, de vez em quando a gente fecha o caroço também tudo. Faz parte do trabalho, a gente discute, debate com respeito. Com uma boa relação, eu sempre gosto de fazer, sempre associo, seja uma obra na Linha Verde como uma obra dentro de casa, mas uma relação prefeitura, relação dentro de casa. Então, a relação nunca é sempre de amores, né? E por isso que a coisa fica rica, porque a gente precisa realmente debater ideias, justificar o porquê que nós temos convicção daquilo que estamos fazendo, o porquê que a opção escolhida foi a melhor, né? Uma coisa que é muito importante às pessoas, e os vereadores obviamente já sabem disso, a gente não pode buscar impedir que uma obra avance, uma benfeitoria avance, em detrimento de tantas outras que às vezes não podem avançar. Então, mas por que você está fazendo essa e aquela rua e não está fazendo essa e aquela? Por que você está trocando asfalto onde já tinha e não fez asfalto aqui na minha rua que não tinha? Isso porque existe uma coisa chamada manutenção, existe uma coisa chamada investimento, existe uma coisa chamada implantação. Existe recurso específico para cada finalidade. E ela não podemos impedir que, se hoje eu ainda não conseguir fazer o asfalto no Saibro em determinadas ruas, porque estamos tendo que executar projetos, orçamentos, eu não posso deixar as ruas que estão já com a sua vida útil na fase final, degringolar, acabar, porque eu não fiz. Então eu não posso abandonar um lado em detrimento do outro. A cidade é uma só, precisa avançar em todos os aspectos. Então isso, a gente recebeu muitas críticas ao longo dos últimos anos, porque a gente, de fato, nós atuando em todos os bairros, né? Se a gente chegou aí em 1/4 da malha viária da cidade, a gente atuou, então é sinal que muita gente viu a gente trabalhando. E, obviamente, tem algumas que ainda estão aguardando. E nós vamos chegar lá, vamos continuar trabalhando. E é por isso que é importante, já faço aqui a provocação, para que as pessoas também se engajem no programa Fala Curitiba. Fala Curitiba está diretamente ligado aos orçamentos dos anos seguintes do município, e sempre em sinergia também com os vereadores, que a gente consegue elencar uma série de benfeitorias, uma série de obras através do Fala Curitiba. Por quê? A Prefeitura de Curitiba está para atender o coletivo, então é importante participar, é importante a gente ouvir a população, para que a gente faça esse planejamento acontecer, né? Então, o que tem hoje é um programa que eu não consigo agora de memória lembrar, mas foi muitas obras que a gente já executou em virtude do Fala Curitiba e em virtude das emendas dos vereadores, né? Então, isso viabiliza muito, porque a gente precisa sempre estar focando em cada região, em cada tipo de intervenção. Então, é fundamental esse conjunto. Por isso a importância de você escolher bem os seus representantes, é aquele que está
cuidando da sua causa, né? Do seu bairro, da sua classe. É fundamental, isso funciona. Às vezes as pessoas não sabem, mas eu, como secretário de obras e que a gente executa obras, muitas das obras que a gente executa, sem sombra de dúvida, foram provocações, foram demandas através dos vereadores, e que, por serem de fato necessárias, por serem de fato viáveis do ponto de vista técnico, elas aconteceram. Alex, eu sei que a gente tem um limite de horário, mas o Rodrigo citou Fala Curitiba, que é uma baita uma ferramenta de gestão que a população pode participar, mas aí eu abro até um outro leque. O aplicativo 156, hoje todo mundo tem um WhatsApp no telefone, dificilmente você não tem comunicação online. O aplicativo é uma baita de uma ferramenta, e eu sempre brinco com o pessoal, olha, se em determinada rua vocês fizerem 15 pessoas, 15, 30, 50 moradores, porque em 2 minutos você faz qualquer pedido, desde a troca de iluminação pública, e gera um protocolo oficial. Tem gente que vai lá no Facebook fazer um comentário, até é legítimo, faz parte do processo, mas não faz um pedido oficial, um requerimento para ter algo que faça a provocação. Então, é uma ferramenta importante de comunicação, tem os vereadores, é um baita canal, Fala Curitiba também, os próprios secretários estão sempre rodando o trecho, estão escutando a dinâmica da cidade. Mas bacana demais a oportunidade. Eu acho que não sei como é que a gente está de horário. A gente está terminando. Eu ia perguntar justamente sobre isso, vereador, essa questão, né, de como a população pode se informar melhor, que vocês acabaram entrando nesse tema aí com o 56, com o Fala Curitiba. Mas eu tenho uma pergunta final para vocês, então, né, a gente já está com o tempo aqui estourado. É sempre essa que complica, Rodrigo. É sempre isso, né? Que complica. Também, né, imagina tantos anos de obra, tantas coisas para falar em 40, 50 minutos. Mas agora, falando de obras, mas agora saindo um pouco da prefeitura, então dá aquela dica para a pessoa que... O Rodrigo chegou a citar até, né? Assim, a pessoa vai fazer uma obra, liga direito a sua questão, né? Da questão ligação sanitária, né? Que fala da ligação de água, não misturar elas, sim, fazer certinho os encanamentos, tudo acaba sendo responsabilidade do morador, né? Então, realmente a prefeitura não faz tudo. Mas aquela pessoa que está ali, né, se preparando para fazer uma obra na sua casa, vocês deixam alguma dica? Sei lá, ela quer aumentar um piso, quer trocar o telhado, quer melhorar o jardim, seja qual tipo de obra. Tem alguma dica? Tipo, vai fazer obra, essa é uma dica fundamental, não dá para esquecer. Quer começar, secretário? Eu posso falar alguma coisa? Vai ter que ser rapidinho, Pode. Vamos lá. Não vou conseguir ser rápido porque é uma coisa que sou apaixonado por isso, Alex, e... foquei, estou na comissão como presidente da comissão do urbanismo, eu tenho que me qualificar mais, entender muito mais sobre isso, mas a maior parte do cidadão não faz uma consulta à prefeitura do que ele vai fazer. Qualquer intervenção que você vai fazer, vai pedir uma alvará de construção, você tem que fazer uma consulta. Hoje tem sistemas de informação na internet, o Geo Curitiba é uma baita de uma ferramenta, está no site do IPUC, que te dá as informações, parâmetros do que você pode efetivamente ou não, e não é obrigação de toda a população conhecer. Profissionais, engenheiro, arquiteto, tem um domínio maior desse tipo de intervenção. Alguns muito qualificado, outros não. Os parâmetros que você tem que seguir, que você pode até argumentar em determinado momento, olha, não atendo esse parâmetro, mas não... Porque quando a gente faz uma lei, o código de postura é válido para todo mundo. Quando a gente faz uma lei, é uma lei reta, é para todo mundo. A gente tem realidades diferentes. Tem o cara que tem uma condição financeira um pouco melhor, pode contratar um engenheiro qualificado para fazer. Tem o cara que não está na sua realidade, é um pouco diferente, ele vai fazer uma construção informal. E essas construções informal são legítimas, a pessoa está tentando viver, mas quebram o parâmetro de planejamento da cidade. Às vezes uma casa está do lado do leito de um rio, depois você tem que fazer um ajuste que é muito mais caro, muito mais difícil. A intervenção do bairro Novo da Caximba está sendo muito mais cara do que se tivesse sido feito um planejamento. Claro que não ia se permitir construir do lado do rio, porque tem lei, tem regra para isso. Mas aconteceu e depois você tem que fazer os ajustes. Então, consultar a prefeitura, e hoje tem sistema eletrônico, o PROSEC, que você faz um cadastro, você consegue protocolar o que você quer fazer, você vai ter uma resposta. Às vezes a resposta demora até um pouquinho. O próprio 156, todo pedido no 156 que você protocolou de maneira oficial, você vai ter uma resposta. Às vezes até a resposta vem um pouco errada. Já foi corrigida, já foi trocada aquela lâmpada. Não foi, mas você pode revalidar. Tem vezes que o 156... Pode não aceitar, né? Você pode não aceitar para... Isso, porque o 156 pergunta, tá ok? Beleza. Então, essa consulta à prefeitura hoje se tornou mais dinâmica por intermédio do PROSEC, pelas respostas do 156.
são eletrônicos que você não precisa se deslocar, sair lá do sítio cercado e vir fazer um pedido aqui no edifício Delta, no urbanismo. Você consegue colocar no sistema, você consegue alimentar e vai ter uma resposta. A resposta nem sempre é na dinâmica que a gente gostaria, mas vai se chegar, o processo, a tendência é que esse avance, isso aí é uma coisa que leva tempo, essa cultura, e até para você entender como funcionar, como manejar. O Prosec é uma coisa relativamente nova, tem 3 anos, 2, 3 anos. Na realidade, assim, né? Até tentando complementar o que o Bobato está falando, hoje nós temos os canais não só no 56, própria página da prefeitura tem todas as secretarias e no qual os serviços necessários. Então, quer fazer uma ampliação, uma reforma, mas eu não entendo da internet, eu não gosto do aplicativo. Vá na Rua da Cidadania. Lá tem toda a estrutura da prefeitura. Cada regional tem uma Rua da Cidadania que tem lá o núcleo do urbanismo, tem o núcleo financeiro, tem o núcleo da FAS, tem o núcleo da saúde, enfim, tem tudo que de serviço da prefeitura, ele está concentrado hoje em cada regional. Então, pode ir pessoalmente, se tiver dificuldade com a tecnologia. Você tem hoje todos esses serviços disponíveis através do site da prefeitura nas secretarias específicas, é só acessar lá. E você se informar bem para não fazer algo que está em desacordo com a legislação, porque vai ter problema. Hoje também a tecnologia está rápida para também a gente apurar essas questões, porque isso gera impacto. Eu sempre falo, nós temos que observar um limite, fazendo um paralelo rápido com a questão climática. Você não pode impermeabilizar 100% do seu imóvel, porque a água não tem para onde ir. Então, cada vez mais a prefeitura, cada vez mais os cidadãos vai ter que, se não se conscientizar, mas a prefeitura vai cada vez mais pegar firme nesse aspecto, porque não dá para você fazer o puxadinho como você quiser, não dá para você impermeabilizar toda a tua calçada e tua garagem, porque hoje o pessoal recebe a casa, depois sai impermeabilizando a frente, né, o jardim da frente, e atrás fazendo uma churrasqueira, e não tem para onde a água ir. Aí, evidentemente, que quando cai essa água não absorve, vai para onde? Vai para a rua. Todo mundo fazendo isso, a rua alaga. Né? Mas a prefeitura não se planejou. Não, a prefeitura não se planejou. O cidadão que não fez aquilo que deveria. Também. Então, isso nesse aspecto que é importante, e claro, e sempre buscar o máximo fazer um planejamento antecipado daquilo que é fazer em casa, né? Para não ter revés, né? Para não ter aquela dor de barriga. Deixa eu fazer reforma em casa. Quanto está previsto? Vou gastar 10, vai gastar 20 ou 30. Porque não consigo pensar em tudo. Então, você imagina a dificuldade que as obras públicas possuem, uma vez de que nós temos que pensar em tudo, né? E, ao mesmo tempo, lidar com os anseios de todos e as dificuldades. Acho que basicamente é isso, né, Bobato? E o Bobato conta que faz obra, que é um operador de escavadeira, mas eu nunca vi. Tem que meter a mão na massa, vereador. Só ouvi história, nunca vi. Mas um dia, quem sabe, ver se até o final da gestão ele mostra. A gente veio aqui, tá feito o desafio, hein, Bobato? A gente veio aqui para exaltar o que aconteceu, para ser cobrado, para escutar também a concepção, mas para apresentar um pouco do que eles fizeram, do que a gente acompanhou, do que eu vivenciei. Mas nesse ponto eu pego no pé dele, porque eu sou operador de escavadeira, ele fica chateado. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Isso é meio lenda. Isso é meio lenda. Isso é lenda urbana. Eu vou agradecer a presença de vocês. Já estão convidados a voltar aqui. A gente vai gravar um VT com o Bobato operando uma escavadeira. Boa. Combinado. Tá marcado, tá lançado o desafio, hein? Combinado. Alex, eu só queria agradecer a oportunidade de vocês, agradeço a Patrícia, teu time, os Bruno que trabalham com vocês, a Juliana, todo o time da comunicação da Câmara, por essa iniciativa de trazer o pessoal aqui para discutir vários temas. É um fórum apropriado para isso, para daqui a gente seguir da sequência. Hoje tem determinada construção, você tem que inserir a cisterna. Talvez em construções menores, mesmo casos populares, você tenha que ter essa cisterna, porque a gente vai adensar, cada tendência que se adensa, que a gente possa se preparar. Então, tudo isso vai sendo provocação. Rodrigo, obrigado mais uma vez por ser prestativo, por acompanhar, por dividir até as angústias, porque evidentemente tem um lado técnico, tem um lado institucional, que a gente trabalha pela Câmara e o Rodrigo pelo Executivo, mas a gente convive com algumas bandeiras, algumas pautas que discute no dia a dia. Divergimos também, discutimos muita coisa, mas uma coisa você pode ter certeza, a gente quer o melhor para essa cidade, para o lugar que a gente vive, para quem vive aqui, para quem vem para cá, a gente quer dar cada vez mais qualidade de vida.
Obrigado pela oportunidade, Rodrigo, obrigado pela prestatividade e podem contar com a gente na medida possível. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, né? São tantas obras já executadas aí no município e é sempre um prazer a gente poder falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? E principalmente daquilo que é o nosso dia a dia, a gente vive isso. E já fica aí para uma provocação para o pessoal ficar antenado aí nos próximos dias, que vem novidades por aí, viu? Mais obras aí vão começar, logo o nosso prefeito vai anunciar aí o que vem pela frente, e daqui os próximos dias também nós vamos ter já a data a entrega das primeiras 60 casas do bairro Novo da Caximba, mais programa de asfalto no Saibro, mais programa de asfalto novo. Logo fiquem antenados aí nas redes sociais aí da prefeitura, do nosso prefeito e também dos vereadores que vão estar acompanhando todas as demandas aí que eles já trouxeram aí para a prefeitura e que agora mais um lote grande de obras vão sair do papel. Maravilha. Alex, peço desculpa, mas por ser mais velho eu vou me permitir também falar. Parabenizar pelo tudo que fez, porque a gente sabe também, assim como você sofre com as coisas que demoram um pouco mais, sabe que você tem orgulho por isso ali. Mas quando aquele rapaz começou, Bruno, se você puder mostrar o cabelo do Michel, que está do lado aqui, tinha cabelo quando ele começou no começo da gestão. Olha o resultado, isso aqui é tudo... Veja só, né? Desculpa, mas é para descontrair o Michel. Uns ficam sem cabelo também em pé, outros acabam sem perdendo cabelo com tanta obra, tanto trabalho. Agradecer a vocês dois, agradecer a quem nos estava acompanhando a gente aqui ao vivo, além do Bruno trabalhando nos cortes, o Michel, né, com a sua cabeleira, a Isa também ficaram assistindo ao vivo esse bate-papo aqui. E terminar agradecendo a quem nos escutou, nos assistiu aí em casa, no seu computador, celular, no tablet. Faça aquele pedido de sempre, favorita a gente no YouTube, assim você não perde programas especiais como esse aqui do Tribuna Livre, que não só esclarece coisas do poder público, como terminou com boas dicas aí para quem quer fazer, né, a sua obra, a sua reforma aí na sua casa, no seu imóvel. Deixo um abraço a todos e todas e até a próxima.